Deus seja louvado. Irmãos, estamos aqui, né, a presença de Deus, né, depois de uma oração da apresentação dos irmãos. Graças a Deus, os irmãos preparou um bom número de irmãos da nossa regional, nessa administração bundanal. E já conversamos bastante aqui, uma prévia, antes de iniciar a transmissão. E já vamos começar explicando que esse treinamento é um treinamento para operador de som, para manutenção do som, e o nosso manual administrativo do Brás, inclusive, tem um vídeo que nós vamos assistir algo mais, e trata desse assunto, assuntos de manutenção simples que o operador de som pode e deve fazer na sua comum, como limpeza, etc. Não temos intenção de formar nenhum técnico de som, outra coisa importante, é só uma introdução e vamos, logicamente, falar sobre o sistema de som. Então vai ser um conteúdo muito grande, muito vasto, são 30 vídeos que não daria para assistir, nós vamos ter agora só uma hora, que a hora de teoria vai até às 3, depois nós temos uma pausa, para um café e a parte prática, que é uma parte muito importante, nós vamos apresentar também. Então, seguindo a outra coisa, irmão, seguindo a orientação, nosso treinamento é um treinamento simples, para um padrão de igreja simples, igrejas pequenas, no máximo até 250 pessoas, tá? Não é para uma igreja grande que exige muito mais estudo e conhecimento. É uma iniciação para instalação de som e manutenção de som. Os irmãos operadores de som também têm essa digamos, oportunidade de aprender e ajudar a administração a cuidar do nosso patrimônio, do nosso som. É. Bom, então vamos passar para o próximo slide. Irmãos, esse primeiro vídeo, Operação do Som, é um vídeo há alguns anos que existe no nosso sistema de som do SIGA, do Brás. Nós vamos abrir ele e passar alguns tópicos. Os irmãos podem ver, estão 8 vídeos, mas são tudo curtinho, tá? Nós vamos passar uma apresentação dele e mais ou menos alguma coisa. Alguns irmãos já devem ter assistido, já conhecem. Os irmãos continuam. Só vamos apresentar esse vídeo então. Deus seja louvado. O Senhor Deus preparou esse conjunto de instruções para os irmãos que operam os equipamentos de som nas casas de oração da congregação cristã no Brasil. Obviamente, o sistema de som precisa ser bem projetado, bem comprado, bem instalado, equalizado de acordo, mas nada disso vai ser tema desses módulos. Nós vamos falar especificamente dos operadores, da operação. Vamos falar do operador propriamente dito, de manutenção preventiva, de operação durante o santo serviço de culto, algumas orientações sobre serviços especiais e operação de emergência. Este primeiro módulo tem duas mensagens nessa parte introdutória. Nós devemos lembrar que a casa de oração é o local onde a Irmandade se reúne, vem chegando a Irmandade, nós precisamos tomar cuidado com o impacto que nós causamos na vizinhança, quando chegamos, quando vamos embora e durante o culto. O som que escapa, que vaza pelas janelas. Nós precisamos cuidar do nosso testemunho. Isso dito, a gente precisa pensar nesta mensagem principal. Uma cooperação precisa haver entre o irmão que está na presidência do Santo Serviço de Culto e o operador. Os dois, durante todo o tempo, precisam se comunicar, precisam cooperar um com o outro. Precisam lembrar sempre que o santo serviço de culto a Deus é dinâmico. Ele tem uma ordem pré-estabelecida. Todos nós conhecemos essa ordem. Mas, durante o culto, algumas coisas podem acontecer. E a presidência e o operador de som precisam estar atentos a tudo o que acontece durante todo o santo serviço de culto a Deus. E o operador do sistema de som? Quem é esse irmão? Esse irmão que está ali sentado, que vem todo o culto, parece que tem uma atividade muito simples, na verdade, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele precisa operar o sistema de som durante todo o santo serviço, desde o início até o fim. Na verdade, ele precisa operar antes do início e precisa continuar operando até depois do fim. Nós vamos falar disso mais tarde. Ele precisa trabalhar para garantir o conforto acústico de toda a Irmandade. Todos os ouvidos dentro do salão da igreja precisa ouvir de forma confortável o que está sendo dito nos microfones. E ele precisa cuidar para que nada seja ouvido fora do salão. Ele precisa manter o sistema de som em condições de uso. Ele precisa zelar pela comunhão da igreja e ele precisa zelar pela comunhão com o ministério. Quais são os critérios, então, para escolher um operador de som? Olha, do ponto de vista do perfil,
Nós temos aqui dedicação, responsabilidade, comprometimento, ser atento ao que está acontecendo no ambiente, ser dinâmico para dar uma resposta rápida e precisa ser capacitado para a função, orientando, recebendo as orientações dos mais antigos e assistindo os cursos, vendo material, procurando o ministério para saber se as coisas estão bem ou não. Do ponto de vista físico, ele precisa ter boa audição. E do ponto de vista do testemunho, ele tem que ter um bom testemunho e ser aprovado pelo ministério. Nós recomendamos que, dado a quantidade de atividades num prédio, né, o santo serviço de culto, reunião de jovens menores, ensaio local, às vezes ensaio regional, santa ceia, batismo, dependendo da localidade, que haja por cada geração pelo menos 3 irmãos operadores do som, capacitados, fazendo rodízio entre si, ajudando um ao outro. Quando tem um culto, tem sempre um segundo para, se acontecer alguma coisa, ele poder atuar. E o que faz o operador de som? Ele opera o sistema de som e coopera com a presidência. Falar isso é muito simples. Agora, o que ele não é? Ele não atende a porta. Isso é uma coisa importante. Ele não pode, irmãos, operar o sistema de som e atender a porta ao mesmo tempo, e às vezes atender o fundo bíblico. Não pode fazer isso, são coisas que são incompatíveis. Alguma coisa pode acontecer em uma dessas atividades que vai acabar causando um conflito. Ele não vai presidir o culto, ele não vai repreender ninguém, ele não vai assistir o santo serviço de culto como se fosse um espectador, como se fosse a irmandade. Ah, eu vou ler a Bíblia quando eu quero, eu vou orar quando eu quero. Não, ele precisa prestar atenção, ele está operando o sistema. Ele também não é o dono do equipamento e ele não faz essas atividades como se fosse uma brincadeira. Ele precisa levar essas atividades bastante a sério. Operação do sistema de som, propriamente dito. Aqui nós chegamos, irmão, nas partes mais importantes desses módulos, né, dessa capacitação. O que é que nós vamos falar agora, irmãos? Nós vamos falar das atividades antes do santo serviço de culto, durante o santo serviço de culto e depois. Neste módulo especificamente, nós vamos falar de antes e depois. E vamos mostrar a sequência durante o santo serviço de culto. Antes do culto, o que nós precisamos fazer? O sistema precisa ser ativado. 1 hora antes do culto, nós vamos lá, acendemos uma parte das lâmpadas do salão, né? Ligamos o disjuntor do som, vamos até a mesa, ligamos a mesa, ligamos o amplificador depois e verificamos se os microfones estão funcionando. Vamos até lá os microfones e não vamos bater no microfone, tum, 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 tum. Não façamos isso, irmão. Raspemos assim, ó. Vemos se os microfones estão funcionando e vamos até o órgão. Ligamos o órgão e tocamos uma notinha. Fizemos todos os testes do sistema e está tudo funcionando. Depois do santo serviço de culto, depois que tudo acabou, foi tocado o último hino do silêncio, a irmã organista vai fechar o órgão, vai desligar, nós desligamos o amplificador, na sequência inversa. Desligamos a mesa, depois desligamos o disjuntor. Trancamos os sistemas e ativamos o alarme. Se nós ligamos o amplificador e depois ligamos a mesa, pode ser que a gente dê um tranco nas caixas acústicas. Então a gente sempre, para ligar, liga primeiro a mesa, depois o amplificador, e para desligar, desliga primeiro o amplificador, depois a mesa. Durante o santo serviço de culto, é o que nós vamos falar no próximo módulo. Mas é importante que nós tenhamos, irmãos, olha, mas é simples o culto, mas tem essas fases aqui do culto. Nós temos o início do santo serviço de culto, nós temos a execução dos hinos, nós temos as orações, nós temos os testemunhos, nós temos a leitura e exortação da palavra e nós temos o encerramento. Estas fases durante o santo serviço de culto, cada uma delas tem as suas particularidades que nós vamos abordar no próximo módulo. Aproveitamos para dizer o seguinte, uma vez ajustado o nível do botãozinho ali do órgão, está ajustado, nós não mexemos, o operador de som não deve mais mexer no volume do órgão. Quem controla o volume do órgão a partir desse momento é a irmã com a pedaleira do equipamento. Também assim? Sobre manutenção preventiva do sistema de som. Irmãos, nós sabemos que o equipamento de sistema de som está inserido no checklist do caderno azul de manutenção da casa de oração. Então, as equipes de manutenção local, elas já têm um período para fazer a verificação, né, de cada um dos itens. Convém que o operador de som saiba, do ponto de vista dele, o que é que precisa ser cuidado. Então, manutenção preventiva, aquilo que nós fazemos periodicamente antes que os problemas aconteçam. Do ponto de vista do microfone, vamos verificar a espuma de saliva, se ela já não está muito corroída, se já não tem muito material, já está feia, nós trocamos antes que alguém diga para nós.
O globo dos microfones, propriamente dito, aqueles microfones antigos, né, que os irmãos chamam de sorvetão, eles têm aquele SM58, tem aquele globo. Às vezes a saliva junta ali, forma aquele limbo verde, aquilo precisa ser trocado. É possível trocar somente o globo. Cabos do microfone com emendas expostas, isso não convém. Às vezes a irmã Andrade vai ali testemunhar, coloca a mão num cabo daquele som de eletrônico, né, de microfonia, às vezes, microfones com pilhas. Se eles existem, as pilhas precisam ser trocadas periodicamente. Se as baterias são recarregáveis, elas precisam ser recarregadas. E se os microfones têm capas, as capas, né, às vezes por cuidado, por zelo, se coloca uma capa, essa capa também precisa ter uma boa aparência, precisa estar limpa. Então, manutenção preventiva, cuidando aí dos microfones. Dos cabos dos microfones, a gente precisa cuidar, às vezes, irmão, periodicamente. Às vezes nós estamos vendo que está falando um microfone daquele isso significa cabo zimbrado, né, nos contatos. A gente às vezes precisa tirar o pedestal, dar uma olhadinha ali para ver se não tem umidade, se não tem oxidação, né? E cabos expostos à umidade a gente tem que evitar, né? Outra coisa, as caixas acústicas. As caixas acústicas elas podem estar na parede, então nós recomendamos que elas estejam no forro, mas precisam verificar se os cabos, a conexão entre o amplificador e as caixas acústicas estão bem colocadas, se não tem oxidação também. Às vezes animais, né, no caminho ficam consumindo comendo os cabos, né? Se não tem distorção, se as caixas já não estão com vibração excessiva, porque às vezes o alto-falante ele pode se soltar da caixa, e a caixa vibrando ela pode se soltar da parede ou do forro. Nós precisamos verificar periodicamente se esse suporte está bem feito, né? E se as caixas acústicas estiverem, os alto-falantes estiverem na hora de trocar, os alto-falantes também podem ser trocados, dependendo aí da necessidade. O equipamento propriamente dito, a gente precisa tomar conta, irmãos, da oxidação no controle de volume. É o que normalmente dá mais defeito, né? Sejam os botões de deslizar, sejam os botões de girar, da oxidação, às vezes faz aquele barulhinho de né? Precisa ser limpo o equipamento como um todo, ter etiquetas ali de identificação, né? Etiqueta dizendo, olha, tribuna, oração, irmãos, irmãs, órgãos, porque às vezes chega um novo irmão, não sabe direito, essas etiquetas vão ajudar. E deixar sempre ali do lado fusíveis para cada um dos equipamentos. A mesa de som tem um tipo de fusível, o amplificador tem outro tipo de fusível, os outros equipamentos que porventura venham a ter equalizador ou supressor de som, cada um tem o seu fusível, o operador tem obrigação de ter um fusível para cada um deles ali do lado. Último, o móvel propriamente dito, que guarda os equipamentos, né? Se ele está bem fixado na parede, se as tomadas internas estão apropriadas, porque às vezes a tomada está ali, o irmão fica plugando, tira o plug, e de repente tem lá um mau contato, aquilo vai esquentando, vai pretejando a tomada, troca a tomada direitinho, ou então o interruptor, né? Liga e desliga, aperta o interruptor, precisa ficar apertando para a mesa ligar, né? Isso não convém. A fechadura, as dobradiças, sujeira acumulada, nós não podemos deixar chupeta, órgão, copos, merenda, nada disso dentro do equipamento. Deixar o equipamento bonitinho, bem cuidado, limpo. Muito bem. A parte última, o órgão, né? Os teclados e as pedaleiras, normalmente as irmãs organistas é que cuidam disso, mas o irmão operador ele tem a obrigação de verificar se a fonte estabilizada e o no-break estão funcionando bem, se o banco está bom, se a condição do inário, né, se tem a capa de proteção. Por último, irmãos, a gente precisa sempre lembrar, né, que o equipamento eletrônico ele tem um tipo de extintor apropriado para ele. Então, normalmente, as casas de geração têm os extintores para madeira, ali, né, para material combustível, mas para equipamento eletrônico tem um extintor apropriado, e esse extintor deve estar próximo do equipamento, do quadro elétrico e do equipamento eletrônico. O alarme e o disjuntor, separados para eles, são os últimos dois itens que a gente recomenda que os irmãos cuidem na parte de manutenção preventiva. Durante o santo serviço de culto, o operador do sistema, dos equipamentos, precisa estar atento em cada situação que acontece. Então, irmãos, é preciso dizer, precisa existir uma cooperação entre o operador e o irmão que está na presidência. Do lado do operador, ele precisa prestar atenção à presidência, ele precisa prestar atenção à dinâmica do culto. Ele vai ativar o microfone que estiver sendo usado naquele momento, e ele vai fazer o ajuste devagar, com uma mudança suave, naquilo que precisar ser feito. Se estiver falando baixo, aumentar um pouquinho, se estiver falando alto, diminuir um pouquinho, e se vier um irmão com uma voz diferente, mais grave ou mais estridente, ele vai fazer um ajuste ali no canal.
do lado da presidência, o irmão que está na presidência do culto precisa se comunicar, precisa olhar, precisa ver, falar com o operador de som. Obviamente, ele vai chegar, ele vai fazer o ajuste do microfone para ele vai falar com moderação, com zelo, ele vai usar bem a dinâmica de voz, falar um pouco mais baixo, falar um pouco mais forte, fazer a dinâmica do corpo, e ele precisa apoiar o operador nas situações de exceção. Nós vamos falar de algumas situações de exceção já já. A primeira situação do santo serviço de culto é o início. Este momento é um momento que requer bastante atenção. Nós precisamos garantir que a palavra que dá início ao santo serviço de culto, o Deus seja louvado de início, ela precisa ser ouvida inteira e claramente por toda a Irmandade. Então, o operador do lado dele, quando o irmão estiver levantando, ele já sabe o volume do som do irmão, ele já sabe qual é o canal, ele está ali atento. E o irmão, quando ele for atender o irmão da presidência, quando ele for até a tribuna, ele faz o ajuste do microfone na altura da boca, ele faz ali, chega, ele olha, ele se comunica com o operador, depois ele faz o início, ele fala o Deus seja louvado. Esse momento é muito importante. É muito constrangedor quando o irmão vai até a tribuna, ele fica esperando o operador, ou então ele fala o Deus seja louvado e a Irmandade não ouve, porque o operador não estava prestando atenção. Nesse momento existem algumas situações de exceção, nós precisamos lembrar delas. No início do santo serviço de culto, é possível que o irmão que vai atender o culto, ele precise dar um anúncio. Ele precisa anunciar a visita de um irmão, ele precisa avisar de algum carro parado indevidamente, ou ele precisa anunciar um funeral, e é possível, às vezes acontece, do irmão não subir até a tribuna. Ele vai até o microfone ali dos irmãos da testemunhança, e ele espera que o operador esteja prestando atenção. Então o operador ele precisa prestar atenção antes do culto. Ele chegou, fez a oração dele, mas ele fica ali atento. Se o irmão precisar ir até o microfone da testemunhança dar um anúncio, ele vai dar aquele anúncio, terminou um anúncio, ele desliga o microfone e fica prestando atenção agora para o início propriamente dito do culto. Existem santos serviços de culto especiais. Em cada um deles, nós temos algumas orientações também diferentes para os irmãos operadores. O primeiro deles, batismo e batismo especial. O batismo, onde as casas de oração já têm o tanque de batismo, normalmente tem um microfone especial para esse santo serviço. Nesse microfone, próximo dele, o irmão que vai atender o serviço dentro do tanque, ele faz a primeira oração ali próximo e ele faz o anúncio do final do batismo. Nesses dois momentos, o momento inicial do primeiro batismo e o final, precisa ser ouvido claramente pela Irmandade. Enquanto isso, existe um irmão que está na presidência, então são dois microfones que precisam estar atentos, que o operador precisa estar atento à operação. O irmão que está ali na tribuna, o tempo inteiro está aberto esse microfone. E o microfone do tanque, quando for necessário, quando o irmão que estiver atendendo o santo serviço dentro do tanque, ele se dirigir ao microfone, o operador precisa ligar nesse momento. O operador precisa prestar atenção todo o tempo do culto. Ele precisa ter preparado o microfone, ele precisa ter ligado, testado o microfone antes do batismo. E ele precisa cuidar da operação. Quando falamos de batismo especial, normalmente nós estamos falando de uma vasca removível, né? Então, normalmente nós não temos microfone nessas situações, né? Falando então de Santa Ceia, nós temos uma dinâmica do culto diferente. Nós temos momentos, então, que nós temos um microfone que vai ser usado, por exemplo, na hora da oração, que o pão e o vinho são apresentados. Nesse momento, cada irmão do ministério faz uma oração diferente. Então, o irmão que está na presidência, ele tem o seu microfone da oração aberto, né? E tem mais um microfone que vai passar de uma mão para outra ali, que o operador precisa prestar atenção. Então nós temos nesse momento nós temos dois microfones abertos, né? Nós recomendamos aos irmãos que haja um suporte. Terminou a oração, o irmão vai usar o microfone, coloca o microfone naquele suporte e o irmão operador desliga o som daquele microfone. Obviamente, o operador precisa prestar atenção em todo momento. Nós vamos fazer oração. O operador está de olho aberto, está sentado, está atento, prestando atenção, para ele aumentar o volume de um microfone, desligar o outro, para ele fazer essa operação. Tá certo assim? O outro culto especial é o funeral. Nesse caso, normalmente nós não temos sistema de som, então o operador não faz nada, né? Normalmente nos ensaios, obviamente, em algumas situações, por causa do tamanho da casa de oração, se coloca ali um microfone por mão encarregado
atender o ensaio, né? Às vezes no mesmo nível da orquestra, então é um microfone adicional que o operador precisa estar. Poxa, mas é um ensaio, o operador precisa estar ali? O operador precisa estar no ensaio. O operador vai ligar o microfone quando o irmão encarregado for abrir o ensaio, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre o ensaio, já faz a oração, o operador fica cuidando da operação desse microfone até o final do ensaio. Acabou o ensaio, a última oração, o operador vai lá, desliga o microfone, recolhe o microfone e guarda direitinho. O último assunto que nós gostaríamos de falar nesses serviços especiais, na verdade, é quando nós temos visitas de ministério de fora na nossa casa de oração. Nesse momento, irmãos, o operador tem um papel ainda mais importante, né? Porque chega um irmão que é de fora, um irmão, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe o que está acontecendo na vizinhança, ele não sabe o que está acontecendo com a irmandade, e esse irmão se exceder de alguma maneira, é obrigação do operador de som cuidar para que o volume de som nunca ultrapasse o razoável. Se esse irmão vem, fala um pouco mais forte, perde um pouco a questão da dinâmica, está mal orientado, o operador de som é que conhece a situação. O operador de som, ele representa o ministério naquele momento. Ele conhece o ministério, ele sabe o que está acontecendo. Então, se o irmão falar um pouquinho mais forte, ele diminui. O irmão fala um pouquinho mais forte, ele diminui. O irmão na presidência chega e fala assim, irmão, aumenta o som. O irmão balança a cabeça e fala, tá certo, irmão, vou aumentar o som. O irmão não vai entrar em choque com o irmão da presidência, de maneira nenhuma. Mas o irmão vai lá, discretamente, diminui o som, irmão. Nós precisamos cuidar da comunhão da igreja e da comunhão com o ministério. Nesse momento, o operador de som tem uma responsabilidade muito grande e vai ser exigido dele uma habilidade muito grande ali no relacionamento, de ele de maneira nenhuma romper com a comunhão com o ministério, nem com o irmão que está na presidência naquele momento. Mas ele precisa, de todas as maneiras, com toda a guia de Deus, com toda a sabedoria, manter o nível acústico onde é razoável. A leitura e exortação da Santa Palavra de Deus. A leitura normalmente acontece no nível normal, acontece alguma variação na dinâmica de voz, normalmente durante a exortação. O operador, ele precisa estar atento todo o tempo com isso. Ele precisa prestar atenção no irmão que está exortando a palavra, né? Se o irmão, de alguma maneira, ele se exceder, o operador, ele discretamente diminui o volume de som. Se o irmão estiver falando um pouquinho mais fraco, o operador discretamente aumenta um pouquinho o volume de som. Normalmente, se nós seguirmos as orientações certinhas dos irmãos da presidência, o operador vai ficar ali em torno de um volume médio e tudo está certo. Né? Do lado da presidência, moderação e zelo são fundamentais. Esse irmão que está falando, ele precisa falar ali, do lado da tribuna. Ele precisa estar próximo ao microfone. Se ele tiver que passar, existem várias formas de passar a dinâmica da voz, falando mais pausadamente, falando com expressão facial com o corpo. Os irmãos precisam tomar muito cuidado para que nós tenhamos sempre moderação e zelo nesse momento da exortação. Nós chegamos agora no momento do encerramento. Nós precisamos, como sempre, o operador está prestando atenção todo o tempo. O irmão que está na presidência, ele vai fazer, irmãos, vai encerrar o santo culto com uma benção. Então ele diz, abençoa a irmandade. Nesse momento que a irmandade diz o amém, o culto está encerrado. O operador vai parar a atividade dele aí? Não. Ele vai até depois do último hino do silêncio, quando a organista desliga o órgão. Nesse momento aqui, o operador ele precisa prestar atenção, porque existe uma situação de emergência aqui. Né? Pode ser que faça o encerramento e logo depois ele se lembre de algum anúncio para a Irmandade. Aí ele volta para o microfone. Normalmente ele volta para o microfone, quando ele vai falar, o operador já desligou, já fechou o equipamento, já está lá embora, já está a 1 quilômetro da igreja. Não pode, irmão. O operador precisa estar atento. O irmão fez o anúncio, o irmão precisou voltar, o operador liga o som de novo, dá ao irmão o recado, o anúncio que foi dado, o que foi necessário, e depois liga o som. E aí ele espera a irmã organista executar o último hino. Quando ela executou, desligou o órgão, ele faz o procedimento de encerramento do santo culto.
Nós precisamos prestar aí atenção em algumas coisas especiais, irmão, durante o santo serviço de culto, né? Para a questão de microfonia, né? Normalmente, quando tem mais de um microfone aberto, então a gente precisa cuidar disso. A questão da equalização de cada canal, todos os canais estão iguais. Olha, um canal que é usado só por homem, por exemplo, o microfone da tribuna, e o irmão tem uma voz muito grave, não é possível que ele tenha a mesma equalização do microfone das irmãs, que tem uma voz uma oitava acima. Então, cada canal precisa ser ajustado de acordo com as pessoas que estão usando, né? Existem aí alguns sistemas que precisam equalizar o sistema como um todo, né? Se for necessário fazer isso, inclusive para reduzir a microfonia, os irmãos chamem um irmão que entende um pouco mais disso, e fora do horário do culto isso vai ser feito. Obviamente com o salão vazio, o ajuste é um, o salão cheio o ajuste é outro, mas a gente faz com a pior situação, que é o salão vazio, e quando a Irmandade estiver ali, a microfonia vai ser sempre melhor. O ajuste do volume do som do órgão é uma coisa muito importante. Quem faz isso, normalmente, é o encarregado local, junto com as irmãs organistas, examinadora. Uma vez determinado o ajuste ali na mesa de som, esse nível não é mudado nunca mais. A irmã organista é que tem o poder de mexer no volume do órgão lá no seu próprio instrumento, né? O móvel do equipamento é para ser usado somente para guardar equipamento, já foi dito isso num dos módulos anteriores, né? E o operador precisa cooperar com os demais operadores, né? Tem 2 ou 3 operadores, ele coopera, ele ensina, ele diz, olha, ele fala, ele conta o que aconteceu, se aconteceu algum comportamento anômalo, anormal durante o culto, esse canal está fazendo um barulhinho, esse microfone está fazendo um barulhinho, irmão, presta atenção, veja se isso está acontecendo, se comunica, cooperar, né? Cooperando com o irmão, um com o outro, nós estamos zelando pela comunhão da igreja também. Durante o santo serviço de culto, há momentos em que serão executados os hinos. A orquestra vai tocar, a irmandade vai cantar. Ou mesmo, às vezes só a orquestra vai tocar. Nesses momentos, os microfones têm que ser desligados. Se nós tivermos a orquestra tocando, a irmandade cantando, os microfones ligados, o som vai ser amplificado pelo sistema de som e nós vamos ter aí 6 decibéis a mais de som desnecessários. Só que o operador precisa prestar atenção à presidência, porque pode ser que o irmão que está na presidência precise fazer algum tipo de exortação ou algum comando para a irmandade. Nesse momento, o operador liga o microfone dele. Obviamente, quem está na presidência, se vai fazer alguma coisa, né, olha o operador de som para avisar. Nas outras situações, o momento importante é o momento da oração. Quem está na presidência do Santo Culto vai fazer um comando, vai convidar a Irmandade para a oração, vai anunciar a oração. Ele faz isso do microfone da tribuna. Nesse momento ele anuncia, a Irmandade se ajoelha e ele se ajoelha, obviamente, do lado do microfone. Aconteceu a situação do irmão que está na presidência se ajoelhar do outro lado do microfone. Então o irmão que está na presidência procura o microfone da oração e se ajoelha ao lado do microfone. Nesse momento, o operador desliga o microfone da tribuna e liga o microfone da oração. Neste microfone da oração é que vai ser anunciado o fim da oração. Então, quem está na presidência, depois que a oração terminou, falou, ele vai falar o Deus seja louvado, e a Irmandade vai levantar da oração, e o irmão que está na presidência vai voltar para o microfone da tribuna. O microfone da oração vai ser desligado e volta a ser ligado ao microfone da tribuna. Obviamente, se o senhor der oração por irmão que está na presidência, ele vai fazer essa oração no microfone da oração. Coisa que precisa ser dito com toda clareza. O operador de som não pode orar, não pode ajoelhar para orar. Ele precisa ficar prestando atenção durante todo o santo serviço de culto que está acontecendo. Ele vai prestar atenção no que o irmão que está na oração, quem está orando, se o irmão da presidência precisa falar alguma coisa, quem está falando com o irmão, se está dando algum tipo de recado, porque às vezes durante a oração, algum irmão pode querer procurar o irmão na presidência e dar algum tipo de recado. Ele não vai deixar o microfone da oração aberto nessa situação. Se o irmão estiver falando ali, ele corta o microfone. Ele precisa prestar atenção no que está acontecendo. Então, para dizer claramente, o operador de som não ajoelha e ora. Ele fica prestando atenção no culto durante todo o tempo. Numa outra situação é nas testemunhanças. O irmão anuncia a testemunhança do microfone da tribuna. Ele está ali na tribuna. Levanta o irmão, vai no microfone da testemunhança dos irmãos, o operador liga o microfone dos irmãos. Levanta uma irmã, ele desliga dos irmãos, ele liga das irmãs. Ele faz esse controle todo o tempo. Se a irmã está muito longe ou fala muito fraco, ele aumenta um pouquinho o ganho, aumenta um pouquinho o volume. Se o irmão chega muito forte, falando muito forte no microfone, ele diminui o ganho. Ele faz todo esse controle de forma suave, sem chamar atenção. Novamente, o bom operador é aquele que não é percebido pela Irmandade.
certo? Se precisar o irmão da presidência falar com um dos irmãos da testemunhança, ele vai falar ali do lado, ele vai falar ou exortar, fazer algum tipo de orientação. E na eventualidade do irmão que está na presidência solicitar que o microfone seja cortado, o operador precisa estar atento. Ele vai dizer assim, irmão, por favor, desligue esse microfone. E o irmão da operação do som vai desligar imediatamente o microfone em obediência ao irmão que está na presidência, porque ele está guiado pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra situação é a reunião de jovens e menores. Vale a pena dizer aqui, irmãos, que os microfones das testemunhanças, eles podem ser usados pelas crianças, tanto na testemunhança quanto nos recitativos. Basta ali que o irmão tenha alguma orientação para baixar um pouquinho mais por causa da estatura das crianças, mas isso não tem problema nenhum. Operação de emergência. Irmãos, está tudo funcionando muito bem, está tudo certo, mas pode acontecer algumas situações de emergência. O operador precisa estar preparado para isso. Então, nessa situação de emergência, o irmão operador, a primeira coisa que ele precisa fazer é se acalmar. Ele precisa focar no problema. O que é que está acontecendo? Ele precisa isolar o problema. Precisa pensar rapidamente nas alternativas e ele precisa implementar a solução de forma discreta. O irmão que está na presidência precisa apoiar o operador e precisa conduzir a Irmandade. Diz assim, Irmandade, olha irmão, vamos continuar o culto, vamos manter a comunhão, vamos prestar atenção aqui, o Senhor Deus vai dar guia para os irmãos que estão lá na operação, eles vão cuidar desse probleminha, vai passar rapidinho. E se acontecer de nós ficarmos sem som, não tem problema, Irmandade. Nós vamos fazer um pouquinho mais de silêncio, nós vamos cantar um pouco mais fraco, nós vamos nos esforçar, mas não vai ser esse pequeno defeito que aconteceu aqui que vai tirar o privilégio de nós sentirmos a presença de Deus nessa noite. Então, a presidência e a operação precisam estar juntos ali, precisam cooperar um com o outro. Precisa, irmão, se preparar antes. Então, nós temos uma mesa com um canal ali sobrando. Nós precisamos sempre testar esse canal para ver se está funcionando bem. Às vezes o microfone da tribuna parou de funcionar porque o canal queimou. Às vezes basta desplugar o cabo do canal queimado, colocar no outro canal e o microfone voltou a funcionar. O irmão fez esse teste, voltou a funcionar, é o canal que está queimado. Puxa, não é o canal, o problema pode ser o cabo. O cabo não vai dar para trocar durante o culto, irmãos. Então pode ser que eu pegue o microfone da oração e coloque na testemunha, na tribuna. Pode ser que eu faça esse jump ali debaixo da tribuna. Tudo isso a gente precisa ver. Primeiro, então, tem um canal de reserva, né? Não precisa de equipamento adicional, só o canal de reserva. Pode usar o microfone da Santa Ceia se for necessário e pode desplugar o microfone da tribuna com a oração se for necessário. Lembrando sempre, irmãos, que o microfone da presidência tem a prioridade máxima. Se eu só tiver um canal funcionando, a gente reserva esse canal funcionando para a presidência. Então, se eu tiver que fazer algum sacrifício, nós fazemos o sacrifício primeiro no microfone da oração, que vai ser o menos usado, depois o microfone dos irmãos, os irmãos têm a voz mais forte, depois o microfone das irmãs. E só por último, né, se não tiver jeito mesmo, o microfone da tribuna, nessa sequência. Tá bem assim? Obviamente, irmãos, a gente precisa ter cuidado com as manobras, né? Se nós vamos fazer uma manobra de troca de cabo durante o culto, nós desligamos aquele canal, os dois canais que nós vamos mudar, ou até desligamos a mesa. Né? Mas se estiver tocando o órgão lá, nós desligamos só aquele canal que vai ser trocado e deixamos o órgão tocando. Aí mudamos, diminuímos o volume, fazemos a troca e aumentamos o volume devagarzinho. Ter ali um pedacinho de uma fita crepe, ter ali o fusível de cada um dos equipamentos, né? Isso sempre é providencial. Se nós tivermos algum faiscamento elétrico, a gente desliga tudo. E nós nunca podemos deixar o equipamento sem o operador. Ah, eu vou sair daqui, eu vou lá em casa buscar algum tipo de equipamento. Não, irmãos, nós temos que deixar um operador ali do lado. Eu vou buscar, alguém vai buscar, mas o operador tem que ficar ali do lado sempre. Falando de tudo isso, então, irmãos, nós precisamos lembrar aí, falamos muito rapidamente de tudo, mas nós precisamos lembrar sempre do seguinte, irmãos, precisa existir uma cooperação muito forte entre o irmão que está na presidência do Santo Serviço de Culto e o operador. E precisa lembrar que o Santo Serviço de Culto, apesar de ter uma ordem pré-estabelecida, ele é dinâmico. Podem acontecer coisas inesperadas durante o Santo Serviço de Culto e o operador precisa estar atento a cada uma delas. O operador é
a parte mais importante do sistema de som. Então não se menospreze, irmão. Ah, não, eu tenho um equipamento muito bom, a mesa custa muito caro, o microfone é de pescoço de ganso e não sei o que, eu gastei muito dinheiro. Nada disso importa. A coisa mais importante no sistema de som é o operador. E o melhor operador, irmãos, é aquele que ninguém percebe. Poxa, eu estou fazendo aqui, ninguém fala nada, não recebo nenhum elogio. Glória a Deus, irmão. Não precisa de elogio, não precisa de nada. Nós estamos fazendo a nossa parte. E se o irmão não está sendo percebido, significa que o irmão é um excelente operador. Continue assim. Louvado seja o nome do Senhor e que o Senhor nos encontre fazendo a sua vontade até o fim. Deus seja louvado.